Amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção, né? Amém. Do jeito que você está mesmo, você pode curvar a sua cabeça. Eu gostaria de orar para que nós possamos compartilhar a palavra de hoje. Amém? Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa hora que venha nos trazer revelação, venha nos trazer praticidade de tudo aquilo que será ministrado nessa noite. Eu creio que o nosso coração é como uma terra, e essa terra já está arada, preparada para receber a palavra de Deus, a qual é a boa semente, a qual cai num bom solo e produz e traz vida, revelação e crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus, a você que está presente aqui, a você que está nos assistindo pelos nossos canais de mídia. Desejo você um culto abençoado e que o Espírito Santo de Deus possa falar individualmente com cada um de vocês. Que o Espírito possa trazer para você a revelação daquilo que vai ser ministrado nessa noite. O Senhor Jesus disse a seus discípulos que as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. E é isso que a palavra de Deus produz quando ela é liberada na sua vida. Amém? Glória a Deus. Nós estamos ministrando uma série chamada Como Jesus. E nós decidimos no presbitério, o pastor Cláudio teve essa revelação, compartilhou conosco, da importância então de termos essa série aqui conosco. Por quê? Porque o nosso objetivo ao ministrarmos essas palavras para você, ao ministrar essa série para você, é que você tenha um entendimento e uma revelação que a obra que Deus quer fazer, que a obra que Deus deseja para todos os seus filhos, é que sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Essa é uma ênfase, esse é o objetivo que você está ouvindo essas ministrações. Por que você precisa ser semelhante a Cristo? Porque tudo que Deus planejou, tudo que Deus projetou, Ele o fez em Cristo. Todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle, e para Ele são todas as coisas. Então, quanto mais você se assemelha a Cristo, naquilo que Ele é, naquilo que Ele viveu, naquilo que é a natureza dEle, mais e mais você vai tendo essa compreensão dessa obra magnífica que Deus tem para mim e para você, amém? Portanto, eu gostaria de ler o texto que está lá no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Diga glória a Deus. Então, nós começamos essa série com a primeira ministração chamada Compromisso e Realização. E domingo passado, o pastor Antônio ministrou sobre o ensino e a prática. Todos esses tópicos que nós pregamos são relevantes para que a cada dia mais nós possamos nos assemelhar com Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de falar para você sobre mansidão, humildade e ousadia. Ok? E eu gostaria, deixa eu tomar uma água aqui, porque o texto em que eu acabei de ler aqui para você, ele é um bálsamo, ele é um alívio para mim e para você. Veja, Deus está fazendo um convite para todas as pessoas, sem restrição. Esse convite é aberto, e esse convite faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. E Ele disse, olha, pode vir a mim, quem está cansado, quem está sobrecarregado, quem está com necessidade, vem, o convite é livre. E é esse convite que Jesus está fazendo nessa noite, para mim e para você também. Mas talvez você que está aqui hoje, presente nesse culto, e você que está nos assistindo aí, pode ser que você tenha enfrentado situações que têm trazido cansaço a você. Pode ser que você está se sentindo assim,
afadigado, cansado. E é claro que o cansaço que eu me refiro não tem a ver com o cansaço físico. Esse, irmãos, é o mais fácil de resolver. Quando você está cansado fisicamente, uma boa noite de sono resolve tudo. Mas o cansaço a qual eu estou falando aqui, a qual Jesus está fazendo o convite, é um cansaço emocional e da vida cristã. Esse, nem tirando férias, às vezes você consegue resolvê-lo. Esse cansaço a qual Jesus está fazendo esse convite, ele só pode ser aliviado através do Evangelho de Jesus, através da graça de Deus. E é por isso que Jesus então nos faz esse convite. Por quê? Porque somente Cristo pode tirar esse peso e esse fardo de nós. Somente Jesus pode nos dar alívio para que eu e você continuemos a nossa caminhada e a nossa jornada cristã nessa terra. Amém, queridos? Então Jesus está fazendo esse convite aqui, mas existe uma afirmação poderosa nesse texto aqui. É uma frase que nos dá uma abrangência daquilo que Jesus está falando. Ele diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É um convite para que você aprenda. Portanto, hoje eu gostaria de trazer clareza nesses aspectos aqui de mansidão e humildade em nossos relacionamentos. E eu quero também falar sobre ousadia. Diga assim comigo: mansidão e humildade é um aprendizado com Jesus. Ok? Não adianta você achar que você vai aprender essas coisas para o outro caminho. A mansidão e a humildade é um dos atributos mais abundantes na vida do Senhor Jesus. Quando você lê os evangelhos, você vê esse aspecto de Jesus sendo toda hora, em todo encontro, ser emanado para a vida das pessoas. Em Mateus, no capítulo 5, verso 5, Jesus diz assim: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Essa mensagem de Jesus, ela está na contramão dos valores do mundo. Você sabia? Ela não casa com as coisas do mundo hoje. Os homens do mundo, eles pensam em conquista, eles pensam em herança, baseado na força, ou seja, na sua força militar, na sua força bélica, sabe? É por isso que essa mensagem é contra aquilo que o mundo vive. O mundo sempre, querido, vai te ensinar algo que é diferente daquilo que Cristo é e vai rejeitar os valores do reino de Deus. Mas Jesus vem e faz uma afirmação categórica, poderosa, forte para a sua vida e para a minha vida. Ele diz que quem vai herdar a terra não são os poderosos, não são os fortes, não são aqueles que têm material bélico ou militar, não, são os mansos. Mansos, são esses que vão herdar a terra. Diga glória a Deus. Agora, o que você precisa ter? Um entendimento e uma clareza. Isso precisa ficar claro dentro de você. O ponto de partida para você entender essas mensagens que nós estamos ministrando aqui, ser como Jesus, é você ter a consciência que você é uma nova criatura. Você precisa estar cônscio disso todos os dias. Você sabe que a nossa fé tem 3 elementos importantes. Sabia disso? Isso aqui é um ato de fé. Apropriação, você vai apropriar da sua fé, identificação e confissão. Isso é algo que você tem que declarar todos os dias para você. Você é uma nova criatura. Você não está sendo feito a nova criatura. Por isso que a Bíblia diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já
passaram e teve início uma nova vida. Você precisa entender isso aqui, porque é assim que Deus olha para você, é assim que Deus vê quando Ele olha para você. Por que você precisa ter esse entendimento? Para que você entenda esse aprendizado de mansidão e humildade. Isso diz respeito a uma nova consciência que você tem, porque você faz parte de um novo reino, e nesse novo reino, o que prevalece é a mansidão e humildade. Por isso que mansidão não é apenas uma boa índole, como muitos acham. Mansidão não é uma pessoa educada socialmente, não é isso. Porque ninguém é naturalmente manso. Por quê? Porque mansidão faz parte do fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22 e 23 diz isso. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então quem é que é manso? Somente aqueles que têm o Espírito de Deus. O mundo não tem o Espírito. E por não ter o Espírito, o mundo não sabe o que é mansidão. E apesar de eu e você sermos filhos de Deus, sermos nova criatura, você precisa entender que agora você precisa desenvolver esses frutos em você, cooperando com Deus. É uma cooperação, o fruto está lá. Mas se você não coopera, isso não desenvolve em você. Por exemplo, se você pegar uma fruta, ela é completa. Ela tem a polpa, ela tem a semente, ela tem o revestimento dela. Ela não nasce faltando nada. Ela precisa desenvolver, então ela desenvolve tudo. E como é que eu faço isso na minha vida? Eu vou me rendendo a Cristo. Eu vou cooperando com o Espírito. Se você é uma pessoa que não vive a paz interior de você, corra para Cristo. Se qualquer coisinha te tira a paz, corra para Cristo. E fale com Ele. E se renda a Ele. Por quê? Porque mansidão nos permite fazer aquilo que é certo em nossas relações com os nossos semelhantes. Jesus sempre foi uma pessoa acessível. Havia uma acessibilidade em Cristo fantástica. Por quê? Porque isso, as pessoas que se aproximavam de Jesus, viam uma manifestação de quê? De mansidão nele. Por isso que as pessoas queriam estar perto de Cristo, porque Cristo emanava a mansidão. Isso dá acesso às pessoas na sua vida. Mas, tem uma história interessante. Há um relato lá na Bíblia, a partir do verso 9 do Evangelho de Lucas, aliás, do capítulo 9, que vai do verso 51 ao 56, nós temos um relato interessante aqui. Jesus chama os seus discípulos e manda 2 mensageiros para preparar um lugar para que ele tenha repouso em uma aldeia de samaritanos. Só que os samaritanos não receberam Jesus, porque o texto afirma que o rosto de Jesus tinha um aspecto de quem ia para Jerusalém. E é interessante esse assunto aqui. Por quê? Porque os discípulos Tiago e João não gostaram da atitude do samaritano. Acharam ruim. Não gostaram nem um pouquinho do que eles fizeram. E eles fazem uma pergunta para Jesus interessante. Pergunta assim: Jesus, nós podemos orar para mandar descer fogo do céu para matar os samaritanos? Os caras estavam andando com a mansidão. Quando esse convite foi feito, os discípulos estavam com Jesus. Jesus tinha feito esse convite. Jesus tinha falado desse convite. E sabe o que acontece? Esses caras aqui não produziram a mansidão que Jesus quer que eu e você produzimos. Eles não tiveram essa atitude. Mas a resposta de Jesus veio por meio de uma repreensão. Ele diz assim: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas do homem, mas para salvá-lo.
Essa não é a minha missão. Essa não é a sua missão. Não é a minha missão. Mas talvez você pergunta, pastor, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver muito comigo e com você. Quantas vezes nós também não agimos assim diante de circunstâncias, diante dos nossos relacionamentos pessoais, diante dos nossos problemas? Basta alguém querer nos desagradar, basta alguém não concordar com a nossa opinião. E o que nós manifestamos? Mansidão? Não. Raiva, ira, vingança. Deixa eu te falar, eu por muitos anos, graças a Deus, que eu estou no caminho do aprendizado, e eu aceitei esse convite de Jesus, eu fui muito dragão na minha vida. Eu tinha um temperamento terrível. Mas graças a Deus está lá no passado. A Bíblia diz que dos meus pecados o Senhor nem lembra mais. Então eu fico feliz com isso. Mas eu vou te falar uma coisa para você, não é fácil. As pessoas acham que é muito fácil, que você pode tomar uma atitude e você resolve isso. Se eu te falar, não é por força e nem por poder que você vai aprender mansidão e humildade. Você vai aprender mansidão e humildade porque Jesus fez um convite para você. Porque Ele é manso e Ele é humilde. Isso não tem nada a ver com o exterior, tem a ver com o interior. Tem a ver com a vida que habita dentro de você. Mas quantas vezes nós não somos assim? Mas por que isso acontece então, pastor? Lembra do que eu te falei? Quem você é? Quando agimos baseado na nossa natureza adâmica, agimos naturalmente. E é por isso que isso se manifesta. Porque ira, raiva, vingança, não tem em Cristo, mas tem na natureza adâmica. E a Bíblia diz que Adão é alma vivente, mas nós, espírito vivificante. Por isso que eu e você nascemos de novo. Você nasceu de novo, eu nasci de novo. Então, a lição que Jesus deixa para os discípulos aqui desse contexto, de como uma pessoa mansa deve agir, é com relação à submissão à vontade de Deus. Não tem como você fazer isso se você não for submisso à vontade de Deus. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. E Ele veio, habitou, relacionou com pessoas machucadas, feridas, escravizadas, traumatizadas. E Ele veio para cumprir uma vontade. E a vontade do Pai para essas pessoas que estavam assim, era isso: salvação, cura, libertação, descanso, provisão, independente de como essas pessoas iriam reagir a Jesus, iriam reagir à mensagem. Mas isso tem muito a ver comigo e com você, porque todos os dias, meu amado, eu e você vimos pessoas assim, seja no nosso ciclo de amizade, na nossa família, parentela, no nosso relacionamento profissional. Você está lidando com pessoas que estão machucadas, feridas, pessoas que são escravas, e presta atenção, elas não vão reagir à nossa mensagem conforme você queira. Mas é por isso que nós precisamos exercer mansidão, porque nós somos filhos de Deus, e isso precisa ser ministrado. Não se ministra o evangelho da graça debaixo de juízo. Você sabe o que é que atraía essas pessoas para Jesus? Era isso, porque Jesus disse: vem do jeito que você está, vem do jeito que você está, porque eu vou resolver a sua vida. E nós precisamos aprender essa prática de mansidão. Por isso, Jesus disse para nós que nós só vamos aprender isso dEle, porque se nós não aceitarmos esse convite, nós não vamos aprender. É por isso que o convite dEle é: vem, aprendei de mim. Porque quando nós aprendemos de Deus, nós passamos a ser um canal dessa humildade, dessa mansidão, dessa humildade para trazer descanso à vida das pessoas. O que me conquistou no Evangelho do Senhor Jesus foi porque Ele não me cobrou nada, porque Ele sabia que eu não tinha condições de pagar a dívida que eu tinha, mas Ele resolveu me amar, pagar a dívida comigo e falar comigo mansamente e humildemente. Eu sei que às vezes nós queremos comparar isso com humildade humana, mansidão humana, mas isso não tem nada a ver.
Uma pessoa mansa, por exemplo, ela não fica reivindicando para si justiça própria. Ela aprende a sofrer o dano. Essa é a mansidão que Jesus quer que nos ensina. Jesus disse assim, lá em Mateus 7, verso 12, na Nova Versão Internacional. Ele diz assim: assim, em tudo façamos aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Será que respondermos com ira, agressões, nós vamos estar fazendo o quê? Não vai ser a mesma moeda? Então, em vez de punir aqueles que contrariam você, que não têm o seu mesmo pensamento, tem uma opção de sofrer o dano. Tem uma opção, então, de ajudá-los, orientá-los, perdoá-los. Sinta, sabe, pelos outros o que você gostaria que eles sentissem por você. Quando você está nas suas crises, quando você está nas suas lutas, como é que Deus olha para você e como é que Deus fala com você? Nós precisamos aprender isso. Como que você gosta que as pessoas falem com você? Fale com elas. Fala da mesma maneira. Paulo ensinando aos coríntios, aos irmãos de Coríntios, ele disse o seguinte: olha, em uma demanda que há entre irmãos, sabe o que você tem que fazer? Esteja pronto para sofrer o dano. Para de querer levar vantagem. Eu estava lembrando, quando eu estava preparando essa palavra, de um comercial que surgiu aí na década de 70, 76, por aí assim, de um jogador da seleção brasileira. Ele estava fazendo um comercial para uma empresa de cigarro, e depois então dele falar do cigarro, o cara pergunta para ele: por que você prefere esse cigarro? Ele fala assim: porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Isso ficou conhecido no Brasil como a lei de Gerson. Mas por incrível que pareça, ainda há, na concepção de crente, em relacionamento, em situações, querer ter atitudes de levar vantagem em tudo, reivindicar tudo. E você não pode fazer isso. Você não precisa fazer isso. Uma pessoa, sabe, mansa, ela suporta injúrias. Ela aprende a viver contente em todas as coisas. Lá em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 23, diz assim: pois ele, aqui é Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Não responda às injúrias. Não queira trazer justiça para si próprio. Não se torne uma espada justiceira na terra, porque não é esse o seu papel e o meu papel. A mansidão nos leva a estar acima dos problemas. A mansidão a qual Jesus disse que devemos aprender dele e manifestá-la é para trazer descanso a esse tipo de pessoas. Essas pessoas que estão com as suas almas totalmente dilaceradas, cansadas, machucadas, atribuladas. É aqui que eu e você precisamos entrar. Talvez você tenha vivido, não tenha conseguido viver mansidão na sua casa, por exemplo, com o seu cônjuge, com os seus filhos. E nós precisamos aprender a viver isso na prática. Veja, as pessoas que iam até Jesus não confundiam. Jesus não era confuso. Eles não se confundiam quando iam para perto de Jesus, porque eles sabiam que era Jesus. E eles esperavam aquilo que Jesus ia fazer por eles. A grande questão é que tipo que Jesus, eu e você, estamos levando para as pessoas. Será que nós estamos dando às pessoas um Jesus confuso? Ou um Jesus que é extremamente juiz? Ou Jesus que exige perfeição em todas as áreas da sua vida? Será que é esse Jesus que nós estamos apresentando para as pessoas? Outra coisa, irmão, ser como Jesus não é utopia, não. A palavra afirma lá em 1 João, no capítulo 4, verso 17, assim: porque assim como Ele é, nós também somos neste mundo. Em atitude, em natureza, em expressão daquilo que Cristo é.
Você quer ver outra afirmação poderosa do que esse mundo espera de nós? A Bíblia diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Há um gemido nesse mundo, aguardando aonde estão os filhos de Deus. Esse gemido está nesse mundo. Presta atenção, eu e você não somos mais um neste mundo, nessa multidão. Nós estamos aqui porque existe um propósito celestial para a minha vida, para a sua vida, seja na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola. E qual é esse propósito maior, pastor? Manifestar a Cristo Jesus. Sabe o que Paulo diz? O mistério que estava oculto, hoje está revelado. Qual que é esse mistério? Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança do doente, a esperança do cansado, a esperança daquele que está escravizado, a esperança daquele que está com medo, é Cristo. E eu e você estamos aqui para manifestar isso. Mas Jesus disse: você vai aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Humildade está relacionada com servir. Servir sempre é uma oportunidade de você exercer humildade. Por quê? Porque humildade é abrir mão dos seus direitos. Filipenses no capítulo 2:6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Servo. Presta atenção, humildade fala o quanto você está servindo essas pessoas, que você está liberando a mensagem que traz vida, cura, salvação nelas. Você precisa servir elas. Você serve elas orando, discipulando, ensinando, caminhando junto, andando 1 milha, andando 2 milhas. Isso é humildade. Humildade, então, está relacionado em atitude, e não em ser ou parecer. Tem pessoas que dizem: olha, o irmão ou a irmã é muito humilde, mas não querem servir na obra de Deus, não querem servir na igreja, não querem servir ao seu próximo. Que humildade é essa? Isso não é humildade. Jesus, em todo o tempo, ele estava servindo. Ele era manso, mas ele servia. Ele tinha palavra de vida, mas servia. Em todo o tempo ele era assim. Mas e a aparência? Tem outros que têm aparência de serem humildes, mas o seu interior é como um vulcão, prestes a explodir, em altivez, em soberba. Ele está perto em arrogância, ele só tem aparência. Cristo é o servo do Senhor, por sujeitar de coração ao Pai. Presta atenção, não tem como expressar uma atitude de humildade se não for do coração. A recomendação é: se você está servindo, faça como para o Senhor, porque isso mostra onde está o seu coração. Isso mostra onde está o tesouro dentro de você. É isso que nós devemos aprender. Mas esse aprendizado, você precisa aceitar o convite. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Foi um aprendizado, foi uma caminhada. Aqui não é diferente. Ser como Jesus não é uma varinha mágica, mas é um prosseguir em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. A última coisa que eu quero falar agora é sobre a ousadia. Eu gostaria de ler esse texto que está lá em 1 João, no capítulo 3, verso 8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu queria que você repetisse comigo assim: para isso eu me manifestei, porque eu sou Filho de Deus, e eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. Diga glória a Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Jesus está nos ensinando que com os homens nós precisamos ser manso e humilde, porque isso expressa a natureza do cordeiro, relacionamento. Meu relacionamento, seu relacionamento, ele precisa ter a expressão da natureza do cordeiro.
Mas e para com as trevas? Você precisa ter autoridade. O que é isso? Rugido do leão. Assim eu e você temos que prosseguir na nossa caminhada. O mesmo Jesus que te fez um convite para ser manso e humilde, mas foi o mesmo Jesus que te deu uma autoridade para ousadia contra o reino das trevas. Lá em Lucas, no capítulo 10, verso 19, ele diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Olha que coisa maravilhosa. Então, qual é o problema disso aqui, ou qual é a questão? É que os irmãos invertem isso aqui. Eles são como leões com os homens, mas são como cordeiros com os demônios. Isso é muito estranho. É muito ruim isso. E às vezes você percebe isso. Quando Jesus encontrava com pessoas, você via palavras que saíam da boca dele, que todo mundo queria estar perto dele. Aqueles que eram tidos como muito ruins, queriam estar com ele. Mas os encontros que Jesus tinha com o demônio, era expressão de autoridade, governo. Presta atenção. Quantos conflitos as pessoas não estão vivendo hoje nos seus lares? Nos seus relacionamentos, em outras áreas também, que são confrontos espirituais, que são ataques malignos. Mas acredite, há irmãos que estão levando isso no banho-maria, uma calmaria. A casa está virando de ponta cabeça, o menino está dando trabalho, a esposa está lá, sabe, brava, que não precisa ser brava, e você pergunta para o irmão, tem alguma coisa errada? Não, pastor, é assim mesmo, minha esposa está estressada, meu filho é coisa de adolescente. Por favor, ei, levanta e dá um jeito nisso, levanta e dá um basta no mundo espiritual, levanta e fala: eu não aceito mais, eu não admito isso mais. Eu andei com um certo homem de Deus uma vez, e Deus deu uma casa para ele num bairro, e eu lembrava que o bairro dele não era muito legal não, e todo dia tinha uma confusão lá, e a oração dele era o quê? Senhor, o Senhor me deu essa casa, me livra disso, me livra daquilo. E Deus falou para ele: oi, chega. Que dia que você vai levantar a sua mão como embaixador de Cristo nesse lugar e determinar que o diabo não vai fazer isso mais? Que dia que você vai ter autoridade de levantar as mãos e dizer basta e ganhar esse povo para mim? Sabe, as pessoas estão confundindo as coisas. Irmão, peraí, nada na minha vida e na sua vida vem do homem. O homem é a origem, o homem não é seu inimigo. Quem é seu inimigo é o diabo, ele é que está por trás, ele é que está manipulando, ele é que está fazendo, ele é que está provocando maldade. Que história que é essa que tudo é assim? Eu tive uma experiência com a minha esposa, nós pegamos Covid lá em casa, e ela foi a mais afetada de todas. A minha Letícia pegou, eu peguei, e eu não tive problema, eu fui assintomático, mas a Milene sofreu. E você sabe o que eu fazia? Você acha que eu só dava o remédio para ela e falava: não, bem, está tudo bem, fica na boa, vai passar, é assim mesmo, é o que está escrito aqui. Pergunta para ela para você ver, todo dia era orando e falando: diabo, eu não aceito, porque a Bíblia me diz que o Senhor Jesus levou sobre si toda a enfermidade, e se levou toda a enfermidade, isso é maligno, isso é ilegal. E a cada remédio que eu punho na boca da minha esposa, eu orava e falava: você vai ser curada, porque tem uma vitamina celestial, que é muito maior do que esse remédio que você está tomando. Mas eu não admito isso, diabo, e orei, tudo, ela passou por todos os fatos, sabe, de manifestação, de uma doença, de um vírus, mas eu não deixei de orar, eu não deixei de clamar, eu não deixei de combater no reino do mundo espiritual. Mas hoje as pessoas estão amedrontadas nas suas casas. Olha, querido, por favor, levante a sua mão, dá um basta nessa situação, não aceite. Lembra do que Jesus fez lá em Lucas, no capítulo 4, verso 18, ele entra na sinagoga, ele abre o livro e ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pobre aqui é aquele cara cansado, destituído de muita coisa, e essa mensagem inclui mansidão, humildade. Eu vou levar esses que estão assim,
eu vou levar uma palavra de consolo, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, vou servi-los. Mas presta atenção, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Como é que você proclama liberdade aos presos? Satanás está prendendo as pessoas, você vai falar o quê? Oi, Satanás, dá licença, porque ele já é de Jesus, viu? Ele confessou ontem. Meu querido, não é assim que funciona não. Aqui é governabilidade, aqui é autoridade. Ei, você está com o pé aqui? Tira agora, porque vai vir um pé do meu Senhor, e junto com o pé do meu Senhor está o meu. Você vai sair agora. Presta atenção, recuperação à vista dos cegos. As pessoas estão cegas pelo Evangelho. O apóstolo Paulo diz que o Deus desse século cegou os homens para o Evangelho da verdade. Cabe a nós destruir essas obras desse diabo, desse ser maligno, que quer o tempo todo cegar as pessoas. E ele diz, libertar os oprimidos. Quem está opresso para o diabo, você tem que libertá-lo. E é através de uma palavra de vida, de ousadia, de autoridade. Sabe, os crentes estão perdendo um pouco essa questão da ousadia no mundo espiritual. Parece que agora tudo ficou natural. Não tem nada de natural não. Eu não sou dessa terra, eu sou celestial, eu sou embaixador, eu sei o que está acontecendo, mas o discernimento espiritual não vai me faltar não. Vai ter que soltar, vai ter que largar. Sabe por quê? Porque isso mostra da onde você está, aonde você foi colocado o dia que você nasceu de novo. O apóstolo Paulo diz que você está assentado nas regiões celestiais com Cristo. Então a sua oração é do trono para baixo, é uma oração de governabilidade, de comando. O apóstolo Paulo no capítulo 6 de Efésios, ele diz assim, olha, todos nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Você precisa disso todos os dias. Isso é espiritual, é celestial. Ele fala, depois que você fizer isso, revista de toda a armadura de Deus. Porque deixa eu te falar, a sua luta, a minha luta, a nossa batalha não é qualquer coisa não. Ele diz, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Ele te elevou, você no nível de autoridade espiritual. Para de olhar para o homem e achar que é o homem que está prejudicando você. Para com isso. É o diabo por trás. É o diabo fazendo. É o diabo mentindo. É o diabo fazendo essas coisas. E você precisa se levantar e falar, eu não aceito isso mais. Chega. E até com você mesmo, viu? Presta atenção. Existe uma autoridade em você para pôr a mão em você e determinar vida em você. Cuidado. Não fique nessa de banho-maria com o diabo, porque ele não vem do jeito que você pensa. Ele não vem nessa calmaria toda. Destruir é uma obra dele. Mas a Bíblia diz que Jesus veio dar vida e vida em abundância. E essa vida também reflete no seu ato espiritual diante de Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé agora. Essa tarde, Deus me falou algo a respeito dessa palavra. E eu acho que é muito prático para nós. A primeira coisa que eu quero, então, é que você se sinta na liberdade de fechar os seus olhos, para que não haja distração no que eu vou falar para você hoje. Mas você é livre, se quiser ficar com seus olhos abertos também. É só uma questão de distração. Eu tive uma impressão no meu espírito hoje, que tem muita gente que está frustrada, porque não consegue ter uma palavra de mansidão diante das situações e diante das circunstâncias. E não está conseguindo exercer essa humildade de servir. Tem muita gente que está enterrando os seus sonhos, porque o diabo tem falado de pandemia e de crise. O diabo tem mentido, e muitos estão debaixo dessa influência. Outros estão esquecendo que ele precisa sim de exercer a autoridade espiritual a qual a Deus te deu. E em todas as esferas da sua vida, da sua família, da sua casa, da sua vida profissional. E hoje eu quero falar com você. Jesus está fazendo um convite. Ele está te chamando. Tem muita gente que está passando por situações no seu lar,
e está enfrentando tantas discussões, tantas brigas, está enfrentando tantas coisas na sua vida financeira como nunca enfrentou, na sua vida profissional. Mas hoje, se você entender o convite de Jesus, num ato de fé, você vai levantar as suas mãos para os céus. Isso significa que tudo que eu vou receber vem do Pai das luzes. Talvez você não está sendo manso, o que deveria ser, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você encontra. Talvez você não está conseguindo servir, não está conseguindo servir nem a obra de Deus e nem as pessoas. Talvez você está enterrando os sonhos que diz que depois da crise você vai fazer. Isso é mentira de Satanás. Você hoje vai dizer para Jesus: Jesus, eu aceito o seu convite. Eu aceito o seu convite e quero aprender essa mansidão e humildade na minha vida. A mansidão para reagir a tantas pessoas que estão desesperadas. A mansidão para saber como falar com elas, como trazer a palavra de consolo. Senhor, a humildade como servi-las, como gerar Cristo nelas. E a autoridade que o Senhor me deu para enfrentar os confrontos espirituais que estão por vir e que já estão acontecendo. Nessa noite você vai orar agora. Você vai pedir isso para Deus. Xaracatalabás. O Senhor me mostrou pessoas que estavam recebendo da parte dEle, porque aceitaram o convite. E eu sei que o Senhor vai fazer isso. E eu sei que o desejo era que nós pudéssemos impor as mãos em vocês. Mas hoje é você e o Espírito Santo. Corre para Ele. Aonde é que você não tem conseguido ter uma palavra de mansidão? Aonde você não tem conseguido ser manso? Peça para Ele agora. Aceita esse convite. É um aprendizado. Segura na mão de Jesus e caminha com Ele nessa estrada. Senhor, eu quero parar de ser arrogante. Eu quero parar com esse ego. E eu quero servir, mas não conforme o que o Senhor quer. Quantas pessoas da sua família estão desesperadas e você não está conseguindo servir elas, porque você acha que elas têm que responder do seu jeito. Mas quando Jesus fez esse convite: vinde a todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, Ele sabia como Ele chamou essas pessoas para aprender dele mansidão e humildade. Mas em cada confronto que ele tinha com o maligno, ele exercia autoridade de governo, porque o reino dos céus já chegou. Porque é chegado o reino dos céus, e esse reino dos céus é que tem autoridade para desfazer todo o desígnio do diabo. Por isso levanta a sua mão, e eu queria que você começasse a orar agora. Eu vou orar por você, mas ore, abre a sua boca agora. Não fique disperso. Você sabe a luta que você está passando. Você sabe o que você precisa nessa noite. E só Ele pode dar para você. Só Ele pode te dar. Porque isso que está te pesando, Ele vai tirar agora. Ele vai colocar algo que é sua, no seu falar, na sua atitude. Mas Ele vai te dar ousadia espiritual nessa noite. E você vai definir, você vai determinar no mundo espiritual que faz a vontade dEle, como casa, na sua profissão, na sua vida financeira, na sua de Deus. Oh, chacatalabas turianda lamaraias, rebalabalabas saracataundegalá. Oh, Espírito de Deus, Pai, eu quero liberar essa palavra sobre esses irmãos, Senhor. Eu quero declarar essa palavra como flecha polida. Oh, Pai, eu quero declarar essa palavra penetrando no mais profundo dos meus irmãos. E o Senhor já está providenciando aquilo que o Senhor diz através dessa palavra, que eles vão aprender mansidão, humildade e ousadia da parte do Senhor, porque o Senhor já liberou sobre eles toda a autoridade. Está sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim comigo: nesta noite eu declaro que eu tenho mansidão e humildade, mansidão
para reagir nos meus relacionamentos, para reagir aos meus amados irmãos, amigos, familiares, diga, e humildade, para servi-los, levando eles a Cristo Jesus. Diga, mas agora que me foi dada, eu envio uma ordem em nome de Jesus. Diga, agora todo intento contra a minha vida, contra a minha casa e contra esta noite, eu desfaço de Jesus. Diga, eu agradeço em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Que você tenha uma semana debaixo desse entendimento. Que a sua semana seja uma semana abençoadíssima em nome de Jesus Cristo.